Empresas para o longo prazo. Talvez uma das tarefas mais difíceis para aqueles que seguem a metodologia do buy and hold, que é de segurar ali empresas por muitos e muitos anos, seja realmente saber quais são essas excelentes empresas que nós temos na bolsa e que faz sentido carregar para o longo prazo e talvez nunca vendê-las. O Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, não tem assim tantas excelentes empresas. Então faz muito sentido sim estudar a fundo todas as possíveis empresas que nós temos na Bolsa de Valores e selecionar aquelas que são as melhores, que têm os melhores fundamentos, que já se provaram ao longo do tempo e que vem cada vez mais aumentando seus lucros para que a gente possa sim levar para o longo prazo e talvez nunca vender. Quem investe pensando no longo prazo, em cada vez mais aumentar seu patrimônio, tanto com o recebimento de dividendos como também com a valorização das cotas, para que futuramente consiga viver de renda, tem que sim selecionar as melhores empresas, até porque isso vai ajudar muito durante o processo. Ter boas empresas ajuda e muito durante a jornada, porque tranquiliza os investidores. Então, se você tem empresas que você não está tão confortável em investir, talvez algumas empresas que você comprou em algum momento que estavam baratas, mas que no longo prazo não tendem a ser tão boas assim, você já pode ficar um pouco balançado quando tem uma queda, quando tem um fator macroeconômico que impacta a cotação dessas empresas, pois seria um momento para você comprar mais, visto que pode ser que esteja mais barato, mas o fato de você não ter muita certeza se realmente foi uma boa decisão colocar aquela empresa na carteira, pode fazer você acabar inclusive vendendo a empresa. Agora, quando você investe em excelentes empresas, você estuda, analisa fundamentos, pensa em carregá-las para o longo prazo, talvez nunca vendê-las, aí a história já é outra. Em momentos de incerteza do mercado, pode ser que abram excelentes oportunidades e você pode acumular cada vez mais papéis dessas empresas, receber cada vez mais dividendos e no longo prazo ter uma valorização muito boa delas. Então nesse vídeo eu vou falar sobre 4 empresas que são excelentes para o longo prazo, já se provaram ao longo do tempo, cada vez mais tem aumentado o lucro. Eu particularmente tenho todas na minha carteira e não pretendo vendê-las. Claro, esse vídeo não é uma recomendação de compra. Aqui eu vou mostrar 4 empresas que para mim que faz total sentido estudá-las, colocar numa carteira de longo prazo, por isso que eu tenho elas em carteira, mas cabe você estudá-las e analisar se faz sentido ou não colocar na sua carteira. E vamos lá então para a primeira ação. Essa primeira ação é do setor bancário e ela é o Itaú, de ticker ITUB3. Eu estou aqui agora no site do Investidor 10 para a gente analisar um pouco sobre essa empresa. Aqui nós temos que a cotação atual da ITUB3 está em R$ 30,03, uma variação nos últimos 12 meses de 35,82%, bastante significativa, um PL que é o preço sobre o lucro de 7,95%, um PVP de 1,52% e um dividend yield nos últimos 12 meses de 7,83%. Descendo agora um pouco aqui para a parte de cotação e vamos analisar aqui os últimos 10 anos, é muito nítido que o Itaú vem rentabilizando muito nos últimos anos. Aqui nós pegamos apenas os 10 últimos anos, mas depois eu vou mostrar uma análise muito mais distante, até para a gente comparar como que vem o Itaú não só nos últimos 10 anos, mas nos últimos 20, 30 anos. E a gente vê que no meio do caminho tem várias oscilações. Aqui a gente teve uma grande queda que foi perto ali da pandemia, na verdade ali no início da pandemia. A gente percebe também que tem várias outras pequenas oscilações, isso é extremamente comum no mercado de renda variável, mas no longo prazo as cotações tendem a acompanhar o lucro da empresa e o Banco Itaú é um banco que rentabiliza muito, ele lucra bastante. Descendo aqui para a parte de indicadores agora, nós temos vários indicadores importantes, alguns deles nós vimos já na parte de cima. Aqui também tem o payout atual do Banco Itaú, que está em 62,15. O payout basicamente nos mostra o quanto que o banco paga aos acionistas com base no lucro total. Um payout de 50%, por exemplo, indica que metade do lucro da empresa vai para os acionistas. Então aí depende de quantas ações você tem, mas fato é, um payout de 62,15% é muito bom. Nós temos também a margem líquida de 11,51%, uma margem líquida acima de 10% é muito boa aqui para os bancos. Nós temos aqui logo abaixo o ROI, que está em 19,10%, é um ROI significativo. E nós temos vários outros indicadores que faz sentido analisar também quando a gente estuda uma empresa. Agora descendo um pouco mais aqui para a parte dos dividendos, vamos analisar como que vem o histórico de dividendos do Itaú. Nos últimos 10 anos tem uma grande oscilação.
Mas o Itaú ele tem algumas estratégias, então em vários anos ele decidiu reter um pouco mais desse lucro dele para investir em várias coisas que faziam sentido para a empresa, ao invés de distribuir para os acionistas. E esses investimentos que o Itaú vem fazendo têm tido bons resultados, até porque por mais que o dividendo não esteja aumentando de forma linear ano a ano, o lucro da empresa vem aumentando bastante e é por isso que as suas cotações vêm aumentando ao longo do tempo. Apesar disso, a gente percebe que é um banco que vem pagando os dividendos todos os anos. Em alguns anos paga um pouco mais, em outros anos paga um pouco menos, mas é uma ação que paga ali constantemente todo ano. Descendo um pouco mais aqui, nós temos a frequência de pagamento do Itaú. O Itaú é um banco que paga todo mês, mas ele não paga tanto assim, ele paga uma parcela ali, é um JCP, um juro sobre capital próprio ali todo mês, e tem alguns meses pontuais, geralmente de forma trimestral ou quadrimestral, que ele distribui um dividendo um pouco maior. Aqui agora na parte do lucro versus a cotação, é um gráfico que eu gosto bastante de analisar e nós percebemos que não necessariamente o lucro e a cotação andam juntos, mas a tendência é que sim, eles se aproximem. Quanto mais uma empresa vem lucrando, as suas cotações tendem a subir. A gente percebe que isso não acontece de forma linear, vai oscilando, mas tende a se encontrar em algum momento. E atualmente o lucro do Banco Itaú está um pouco acima da sua cotação. E agora eu vim aqui no site maisretorno.com, é um site que eu gosto bastante para avaliar e comparar o retorno total de um ativo de uma empresa com alguns importantes indicadores que nós temos aqui no Brasil, como por exemplo o CDI, o IPCA e também o Ibovespa. Analisando aqui, desde 1994 até então, nós temos uma diferença brutal de rendimento quando comparado o Banco Itaú com esses outros indicadores aqui. Então o CDI nesse período rendeu aí bastante, 8.212%, o Ibovespa também rendeu um pouco ali, o IPCA teve 706% e o Itaú rendeu 54.160%. É claro que é um intervalo muito grande, mas isso evidencia o valor que tem nesse tipo de investimento. Renda variável não vai ter uma variação só para cima, também vai ter uma variação para baixo. E isso fica nítido quando nós analisamos aqui o comportamento do Banco Itaú desde 1994. Porém, no longo prazo, as excelentes empresas, as boas empresas tendem a se valorizar bastante, inclusive muito mais do que CDI, que estaria ali atrelado à renda fixa, ao IPCA e inclusive ao Ibovespa, que é um índice ali que faz uma média de várias ações que tem dentro do portfólio, tanto ações boas como também ações não tão boas assim. E é por isso que eu gosto do Banco Itaú, tem em carteira, eu vejo muito potencial no banco, é o maior banco privado que nós temos no Brasil, já se provou ao longo dos anos, já passou por muita coisa, é um banco aí com muitos e muitos anos já de existência e a tendência é que se mantiver fazendo esses bons investimentos, tendo uma dinâmica de gestão muito parecida com o que está tendo, a tendência é que sim, continue se valorizando muito mais do que esses índices no longo prazo também. Agora nós vamos para a segunda empresa. Essa empresa é do setor de energia, um setor que eu gosto bastante, assim como os bancos, e essa empresa é a ENGIE, de código EG3. No dia em que eu gravo esse vídeo, a cotação da ENGIE está em R$ 41,11, uma variação nos últimos 12 meses de 6,81%, um PL de 7,67%, um PVP de 3,03% e um dividend yield de 6,18% nos últimos 12 meses. Descendo agora um pouco aqui para a parte da cotação da ENGIE, a gente vê também que se valorizou bastante nos últimos 10 anos, teve uma grande queda aqui no período da pandemia, assim como o Banco Itaú, isso aconteceu com praticamente todas as empresas, logo foi se recuperando. Nesse intervalo de 10 anos teve uma excelente variação positiva, uma boa valorização. Vou mostrar também como que a ENGIE se comportou em um período maior de 10 anos, mas também evidencia muito o potencial da ENGIE, uma empresa aí que faz muito sentido ser estudada, num setor muito perene e que tem excelentes fundamentos. Descendo aqui agora para a parte dos indicadores, nós temos também aqui bons indicadores da ENGIE. A gente tem aqui alguns que nós já vimos, como o PL, por exemplo, o PVP também. O payout da ENGIE está em 43,63%, um payout um pouco menor do que o Banco Itaú. E o payout das empresas ele é variado, nem sempre ele vai se manter. Digamos que nos fundos imobiliários, eles são obrigados semestralmente a distribuir 95% de todo o lucro.
Com relação às empresas, elas já têm uma política interna. Esse payout, que é o que elas pagam em forma de dividendos a partir do lucro, ele é variável. Então pode ser que uma empresa em um ano pague 75%, isso se mantenha por algum tempo, e depois mude a política, ela passe a pagar 50% porque vai fazer grandes investimentos. Então é algo que é um tanto relativo, mas a maior parte das empresas que são boas pagadoras de dividendos, elas sempre têm ali pelo menos um payout significativo para distribuir aos acionistas. A margem líquida da Engie é algo impressionante, 41,09%. Uma margem líquida dessa, que está ali longe do 0%, é muito interessante, porque a gente consegue ter uma margem de segurança ali para crescer, para continuar crescendo, como vem feito nos últimos anos. O ROI da Engie também é muito bom, 39,51%. E o ROI, de forma resumida, quanto maior, melhor. Ele mostra muito ali o quanto que a empresa está conseguindo gerar de valor aos acionistas com base nesse dinheiro que a gente tem investido na empresa. Descendo um pouco mais aqui para a parte de dividendos agora, vamos analisar aqui os dividendos dos últimos 10 anos. A Engie também não vem todo ano de forma consecutiva aumentando o pagamento dos seus dividendos, porque muitas vezes o payout varia, tem vários fatores no meio do caminho, mas é uma empresa ali que tem várias estratégias interessantes que em algum momento reduz um pouco o payout para que ela consiga fazer bons investimentos que vão fazer com que ela lucre muito mais. E lembrando, a cotação segue o lucro. Então, quanto mais uma empresa lucra, melhor. Ela vai ou distribuir isso em forma de dividendo ou vai reter com ela e vai fazer bons investimentos, mas o lucro aumentando já é algo muito interessante, muito bom e tem que ser o foco dos investimentos, investir em empresas que cada vez mais aumentam o seu lucro. Descendo aqui para a parte de frequência de pagamento, a Engie não paga todo mês. Em geral, a Engie tende a pagar dividendos ali 3 vezes ao ano, de forma quadrimestral, mas isso é o de menos. O que importa é a empresa estar lucrando, pagar bons dividendos também, mas se vai cair em novembro, se vai cair em outubro, se vai cair em dezembro, isso não deve ser o foco do investidor de longo prazo, principalmente no período de acumulação de patrimônio. Agora aqui na parte de lucro versus cotação da Engie, como eu comentei anteriormente, o lucro e a cotação eles tendem a sempre se aproximar. A cotação sempre tende a acompanhar o lucro, mas isso não é de forma instantânea, não é de forma linear. Então a gente percebe aqui que atualmente a gente está com um lucro maior do que a cotação não está necessariamente acompanhando, mas nós já vimos momentos também que a cotação está muito acima do que o lucro. Então é algo variável, mas é interessante saber que a cotação tende a acompanhar o lucro. Então, dependendo da situação, do momento da Engie, da quantidade de lucro e de como está a cotação, pode ser que ela esteja cara ou esteja barata. E agora aqui também no gráfico de rentabilidade no site maisretorno.com, a gente consegue perceber que ao longo dos últimos anos, e nesse caso que nós começamos em 1998, a Engie valorizou mais do que o Ibovespa, mais do que a inflação e também mais do que o CDI. Teve uma rentabilidade ali de 4.166% nesse período, praticamente, na verdade, quase o dobro do CDI, muito mais do que Ibovespa e muito mais do que IPCA, evidenciando o valor que tem investir em boas empresas, investir em renda variável pro longo prazo para potencializar e também encurtar o período dessa acumulação de patrimônio, o período que você vai conseguir chegar à tal famosa liberdade financeira. A Engie é uma empresa excelente que eu particularmente tenho na minha carteira. Ela atua ali na parte de geração de energia, mas também tem atuações na parte de transmissão. Não é porque ela é uma excelente empresa que ela deve ser comprada a qualquer preço. É interessante você avaliar, estudar se faz sentido colocar na sua carteira, caso você tenha, avaliar se faz sentido comprar nesse momento, mas fato é uma empresa que, dependendo do preço, pode ser que eu até não compre, mas eu não vou vender, é uma empresa para longo prazo. Se eu vender, eu vou deixar de receber os dividendos, e se em algum momento ela começar a variar muito para cima, eu vou estar exposto ali na Engie, sei que vou ganhar com uma valorização e vou esperar um momento oportuno para comprar cada vez mais papéis. Agora nós vamos para a terceira empresa. Essa empresa também é uma baita de uma empresa do setor de seguros e a BB Seguridade, de ticker BBSE3. Aqui de novo no site do Investidor 10, nós temos que a cotação no dia em que eu gravo esse vídeo está em R$ 34,28, uma variação nos últimos 12 meses de 13,9%, um PL de 8,17%, um PVP de 6,81% e um dividend yield de 7,68%. Descendo aqui para a parte de cotação agora da BB Seguridade, a gente percebe que nos últimos anos tem valorizado bastante,
não de forma linear, obviamente, teve algumas grandes quedas, principalmente aqui no período próximo à pandemia, mas ao longo do tempo vem se valorizando, e aqui nós estamos analisando apenas 10 anos. Eu vou mostrar depois um período maior, mas é uma excelente empresa aí que tem bons fundamentos e também vem cada vez mais aumentando os seus lucros. Descendo agora aqui para a parte de indicadores da BB Seguridade, é uma empresa que tem um alto payout, 63,23%. Seguradoras geralmente pagam bons dividendos aos acionistas, realmente. Aqui na parte do ROI, na parte esquerda, 83,37% de ROI é algo bem expressivo mesmo. As empresas de seguros, não necessariamente todas, mas a boa parte delas tem um ROI elevado, as boas empresas. Isso é muito bom porque a gente acaba tendo um bom retorno com relação ao investimento na empresa. Descendo um pouco mais aqui para a parte agora de dividendos, vamos analisar os dividendos pagos nos últimos 10 anos pelo BBSE3. É perceptível que os dividendos eles não aumentam anualmente, tem uma flutuação, isso muito em função de algumas diretrizes da empresa, algumas estratégias de investimento, mas é uma empresa aí que pagou dividendos nos últimos 10 anos, vem pagando muito mais do que isso e tem gerado bastante valor aos acionistas. Com relação à frequência de dividendos, a BBSE3 paga 2 vezes ao ano de forma semestral. Isso vem acontecendo geralmente em fevereiro e também em agosto. E agora aqui no gráfico de lucro versus cotação, a gente vê que lá entre 2016 até 2020 o comportamento estava sendo parecido, lucro aumentava, a cotação aumentava, lucro abaixava, a cotação abaixava. E em 2021 aqui já teve uma diferença, a cotação baixou bastante frente ao lucro e vem tido algumas oscilações. Atualmente o lucro está acima da cotação, pode evidenciar uma boa oportunidade para a compra da BBSE3, mas tem que fazer algumas outras análises para ver se sim faz sentido ou não investir na BBSE3 nesse exato momento. Agora aqui no site Mais Retorno, analisando toda a rentabilidade da BBSE3, a gente percebe que valorizou muito, realmente muito mais, muito acima do CDI, do Ibovespa e do IPCA aí nesse período. Desde 2012 aproximadamente até 2024, teve 336% de rentabilidade, quase o dobro do CDI e muito mais do que os outros índices, evidenciando sim uma empresa excelente que, por mais que tenha flutuações no meio do caminho, naturais de renda variável, ela tem agregado muito, tem gerado muito valor aos seus investidores. E por fim, agora nós vamos para a quarta e última empresa. Essa empresa é do setor de saneamento básico, uma empresa aí que eu gosto muito, vem aumentando muito seus lucros e os pagamentos de dividendos nos últimos tempos. E essa empresa é a Sanepar, de código SAPRE4. A Sanepar atualmente está com uma cotação aí de R$ 5,31, uma variação nos últimos 12 meses de 18,33%, um PL de 5,29%, um PVP de 0,79% e um dividend yield de 5,24% nos últimos 12 meses. Descendo aqui para a cotação da Sanepar nos últimos 10 anos, é uma empresa que valorizou bastante, saiu ali de um preço de aproximadamente 1,13 em 2014 e atualmente está aqui em 5,54 em 2024, em outubro. Uma empresa que flutuou em alguns momentos, mas que no longo prazo tem se valorizado, cresce muito os seus lucros, então a tendência sim é que venha continuando aumentando os seus pagamentos de dividendos, os seus lucros e consequentemente a sua cotação. Descendo aqui para a parte de indicadores da Sanepar, nós vemos aqui excelentes indicadores. O payout da Sanepar, por exemplo, está em 29,83%. Não é um payout alto, mas isso evidencia que mesmo a empresa não tendo um payout alto, ela consegue distribuir muitos bons dividendos. Isso significa que ela consegue atrelar o crescimento com a distribuição de dividendos. Então imagine se a Sanepar passasse a distribuir 75% de payout. O dividendo seria muito acima do atual. A margem líquida da Sanepar também é muito boa, 22,76%. E a Sanepar também tem um ótimo ROI aqui de 14,90%, acima dos 10%. Descendo para a parte de dividendos, para a gente analisar o histórico de dividendos da Sanepar, nos últimos 10 anos, a Sanepar vem pagando dividendos consecutivamente, todos os anos paga dividendos e bons dividendos. Por mais que não sejam crescentes em função, como eu já comentei para outras empresas, de algumas estratégias internas, é uma empresa que vem pagando bastante. Em 2024 pode ser que pague mais dividendos ou não, mas fato é uma empresa que gera bastante valor para o acionista, tanto com o seu crescimento como também com os dividendos.
Os dividendos da Sanepar são pagos de forma anual, ela paga apenas uma vez ao ano, o que poderia ser um problema se você não tiver uma carteira diversificada de ativos com outras empresas que paguem em outros meses para que você consiga ter um fluxo de caixa maior. Caso você tenha uma carteira diversificada, o fato da Sanepar pagar apenas uma vez ao ano não deve ser um problema, visto que é uma empresa com excelentes fundamentos, que paga ótimos dividendos, por mais que seja apenas uma vez ao ano, e que vem aí cada vez mais agregando valor ao acionista, gerando valor ao acionista. E aqui na parte de lucro versus cotação da Sanepar, é perceptível que o lucro vem aumentando bastante, por mais que não seja em linha reta, vem aumentando significativamente nos últimos 15 anos, que é esse intervalo. A cotação oscila bastante, bem mais do que o lucro, inclusive atualmente está abaixo do lucro, pode evidenciar um bom momento de compra da Sanepar, é necessário avaliar outros fatores, mas pode ser que seja interessante. E a tendência é que a Sanepar continue aumentando seus lucros e em algum momento essa cotação vai acompanhar o lucro da empresa. Essas 4 empresas que eu comentei são de setores perenes, setor bancário, de energia, de saneamento, de seguradoras, e são setores que são extremamente importantes para quem tem foco no longo prazo. Não somente empresas desses setores que fazem sentido para uma carteira previdenciária de longo prazo, você pode inserir empresas de setores cíclicos, como setores onde envolve petróleo, minério, celulose, entre outros. Mas fato é, uma empresa de commodity precisa de uma atenção muito maior quanto ao preço do que uma empresa de bancos ali, de energia, porque a commodity ela varia muito e ela impacta significativamente na cotação. Então empresas de commodity tendem ali a sofrer uma grande queda em alguns momentos, muito em função da commodity em si e não necessariamente das operações da empresa. Não é que a empresa não está tendo boas operações, o lucro está caindo em função da commodity. Já empresas de setores perenes como essas, pode ser sim que caia significativamente a cotação por algum fator macroeconômico, mas isso dificilmente vai acontecer numa mesma proporção de uma empresa de commodity. E também não é só porque uma empresa é desses setores que ela é boa. Inclusive nós temos várias outras empresas nesses 4 setores que não são tão boas assim, não são tão lucrativas, não tem um histórico muito bom, não tem uma perspectiva muito boa, então vale analisar ali empresas e carregar para o longo prazo para talvez nunca vender aquelas que são as melhores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Isso é muito importante para mim porque faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, passe para mais pessoas, distribua esse conhecimento e também me motive cada vez mais a produzir. Fique com Deus e até a próxima!